Meu Deus, que saudade de vocês! Quanto tempo que a gente não faz live, gente! Meu Senhor, se são meus amigos ainda, me contem. Faz muito tempo que a gente não se fala. Deixa eu avisar aqui a minha convidada, que a gente já entrou. Quanto tempo faz que a gente não faz live? Acho que desde janeiro, se eu não me engano, ou desde dezembro do ano passado. Então, faz um tempão. Tô super contente, morrendo de saudade. Vamos começar agora uma série de lives que a gente vai fazer por aqui na Progresso Humano. E enquanto vocês vão entrando, vou contar também um pouco dessa transformação que a gente tá passando aqui na Progresso. Acho que vocês viram aí, né, que desde o começo de novembro a gente começou a trabalhar a comunicação aqui dentro do Insta, e nós estamos de cara nova, a gente está com um posicionamento aí, com redesign novo dentro da nossa equipe, nós mudamos bastante coisa, e hoje vocês vão sentir um pouco dessa... É a primeira entrega, né, que a gente vai fazer com esse novo formato aqui para vocês. E para que isso aconteça, eu trouxe uma convidada de honra, vamos ver se ela entra aqui. Faz Bem-vinda, parte. Cecília! Obrigada! Eu estava contando para o pessoal aqui da transformação que a gente está fazendo na Progresso Humano e que você é minha convidada de honra para inaugurar esse novo modelo que a gente está. Olha que demais! É um prazer estar aqui com você, com todo mundo que está nos assistindo. É, muito bom, muito bom. Seja muito bem-vinda, Ceci. Para nós aqui é uma alegria ter você com a gente. Você sabe quanto que eu te admiro como profissional. Aqui, gente, nos bastidores, né? A Ceci, eu conheci a Ceci em novembro de 2020, dentro da empresa que eu trabalho, além da Progresso Humano. E a Ceci, ela veio com o desafio de ser minha tutora. Então, sabe aquelas dicas de colega, assim, de ajudar no dia a dia? Ela que dava todas essas dicas para mim. Salvou a minha vida. E eu tenho muita gratidão por isso, viu, Ceci? Muita mesmo. Ah, É. imagina, foi um prazer te receber. É uma delícia trabalhar com a Mi, gente, uma pessoa extremamente risonha, alto astral. É um presente, né? Não só para ela, quanto para mim também. Ai, que delícia. E hoje a gente vai falar sobre desafios da liderança, como que o nosso ano de 2022 chega e como que a gente trabalha, né, em relação a essa pandemia que ainda não terminou no Brasil, e somado a isso, liderar do jeito que dá para liderar, porque tem líder que está híbrido, tem líder que está presencial, tem líder que está 100% remoto. Então a ideia é que a gente discuta aqui isso hoje um pouquinho. E aí eu trouxe a Cecília, vou ler uma apresentação dela, ela vai se apresentar também, tá? A Cecília, ela é Business Partner de RH, é Master Executive Coach e também Master PNL. E ela veio aqui hoje para contar um pouco do entendimento dela sobre os desafios da liderança para o ano de 2022. Seja muito bem-vinda, Ceci. Se apresenta, por favor, para a gente poder começar a live. Claro, pode deixar. Bom, o meu caminho de formação na faculdade, eu fiz pedagogia, depois trabalhei com educação corporativa, né? Como especialista em educação, fui ampliando o meu leque e entendendo que a nossa vertente, ela é muito mais do que só dentro das paredes da escola, mas para a vida como um todo, e a corporação, ela está dentro disso. E não dá para trabalhar nem na escola, nem na corporação se a gente não for apaixonado pelo ser humano. Então, entendo que assim, isso é o que me moveu ao longo da minha caminhada. E como Master em PNL, Master em Coach e atualmente trabalhando como Business Partner, né, na área de carreiras, isso é uma delícia, né? Porque é falar de gente o tempo todo e atingindo aí tanto os objetivos organizacionais quanto olhar para o ser humano na sua integralidade. Então, acho que isso é viver o propósito todos os dias, né? Acordar bem disposto para trabalhar. Ai, que delícia. E é muito engraçado como eu sou formada em psicologia, mas quando eu fui procurar, né, qual faculdade eu ia prestar, eu prestei economia na PUC, Olha, psicologia na São Judas e pedagogia na USP. Tipo,
super diferentes os temas, né? Sim, Só que ao decorrer da jornada, você percebe que tem muito de pedagogia dentro da área de desenvolvimento humano. Muito tem, mesmo, né? tem. É muito Sim, forte. eu fiz PUC e aí dentro do curso da PUC antigamente os cursos eles eram juntos, tanto a pedagogia quanto a psico. E só no último um ano e meio que eles se separavam. Então isso era Ai, que legal. super interessante, né? Porque uma boa parte do desenvolvimento humano, né, das primeiras fases da vida, inclusive olhando ali para andragogia, né, eram caminhadas que andavam em paralelo. E aí Uhum. depois seguiam as especializações. Então isso foi super bacana também. Muito bom, muito bom. Então, para a gente Vanessa! começar a se aquecer, conta aí pra gente se é, a gente sabe que hoje em dia liderar é um grande desafio, né? Que a gente encontra. Esses dias até postei nos artigos da Progresso Humano que eu ouvi um podcast de um empresário que ele era um dos maiores líderes ali dentro da Riachuelo e a Riachuelo tem um sucesso enorme, né? E esse empresário Uhum, disse que uma das coisas mais desafiadoras é lidar com pessoas. É maravilhoso, mas é desafiador lidar com pessoas. E aí, uhum. assim, a gente está no segundo ano, né, de pandemia, tecnologia cada vez mais presente dentro do nosso dia a dia. A gente tem que liderar as pessoas de uma maneira remota, às vezes de uma maneira híbrida. Algumas empresas partiram para 100% presencial, mas né, fica de máscara o tempo todo, é muito desafiador. Então, Uhum. considerando, né, tudo isso, o que no na sua experiência, no que você tem vivido, no que você tem trocado, qual que é o maior desafio que a gente tem? Eu acho que desafio para a liderança é o que não falta, né, Mi? Mas se a gente for resumir em uma única palavra, eu entendo que seria adaptação, adaptabilidade constante, né? Porque é mudança em cima de mudança. Então a gente tem aí um cenário desafiador a cada dia, né? As pessoas às vezes brincam, né? É um leão por dia. E é muito isso mesmo, né? Assim, a gente acaba tendo uma enxurrada de informações e também na mesma linha, as pessoas estão com uma necessidade de resposta muito rápida. E a gente, por si só, vai entrando nesse ciclo, né? Tanto quanto pessoa, quanto como gestor. Então, essa adaptabilidade e essa atualização constante, ela acaba gerando um ciclo muito vicioso, né? E o gestor, ele tem esse desafio de, sim, se atualizar, se adaptar, de trazer essa agilidade organizacional, mas manter sempre no radar o quê? A pessoa, o ser humano, ele é gestor de pessoas. Esse é o maior bem da organização. Então, se a gente perder de foco para que de fato nós estamos aqui, a gente perde o propósito do nosso dia a dia, do nosso trabalho. Então, eu entendo que esse é um dos pilares principais para 2022. Uhum. E você sabe que, apesar de da gente falar muito dessa coisa das diferentes demandas, né, que nós vamos recebendo, então, essa rapidez que é solicitada, essa coisa de responder logo, estar presente em todos os lugares, meio que estar onipresente, onisciente, né? Uhum, Estar ali como uma Lula em todos os lugares ali. Isso é um desafio que eu acho que não cabe para um ser humano. Quando você tem que equilibrar o pratinho de ter momentos de conversar, né? Quando a gente tinha o modelo presencial, a gente tinha aquele momento do café que dava uma relaxada. sim. E hoje as pessoas se veem muito presas a ter que ficar ali trabalhando, 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 né? Inclusive no começo da pandemia, acho que a gente teve o maior número de pessoas com burnout por conta dessa coisa de querer fazer todos os cursos possíveis, participar de todas as. Como se o nosso tempo tivesse mudado. Sim. E o que não, e na verdade não mudou, né? Não, né? Algumas pessoas até me falam, ai, parece que o sol está girando mais rápido. O que está acontecendo, né? Por mais que eu faça a gestão, que eu tenha aqui tudo planilhado, mas se uma reunião atrasa ou se um telefone toca fora do horário,
a minha agenda toda cai por terra, né? Então, a gente percebe muito, de certa forma, uma aflição das pessoas por quererem a, né, compor todos esses compromissos que também são inesperados, além da agenda que ela planilhou ali, mas também é uma aflição, né? Porque às vezes quem é o gestor ou quem é o colaborador que nunca passou por, poxa, eu não consegui fazer uma pausa de 5 minutos para utilizar o banheiro, né? Então, são as dores que a gente também vai sofrendo com tanta agilidade, com tamanha tecnologia. Então, a gente começa a observar que tudo tem seus prós e contras. E é importante a gente pensar numa palavra, né? Prioridade. Quando a gente começa a falar em prioridades, quantas são e quantas cabem no meu dia? E será que todas as que eu elenquei como prioridades são prioridades de verdade? Ou será que a única, alguns teóricos falam, né? A palavra só pode ser singular, ela não aceita plural. E a gente Exatamente, começa a revisar a exatamente. nossa agenda, né? E aí, assim, no sábado, né, o Sullivan falou assim, olha, eu achei genial isso, porque assim, é óbvio, mas é bom ser falado, porque é óbvio. O nosso dia, ele não vai mudar. A gente tem 24 horas, nós precisamos dormir, pelo menos Sim, umas de necessidade 5 a 8 básica. horas. A gente precisa se alimentar, né? O tempo continua o mesmo, você tem uma família a cuidar, então existe uma limitação física, humana, né, da gente se desdobrar. E aí eu Sim. percebo que isso que você trouxe, de se descolar do propósito, o quanto que é tão forte. Se a gente olhar 20 anos atrás, quando se falava, as Uhum. pessoas não se desligam da empresa, elas se desligam do líder. Você Exato. acha que isso tem a ver por esse líder não trazer mais propósito ou pela equipe não ver mais propósito ou por essa pessoa não sentir mais esse propósito, enfim. Fala um Uhum. pouquinho para a gente sobre isso também. Bom, a questão do propósito, eu vejo como duas frentes, né? Uma frente é a individual, então a questão do autoconhecimento. Será que eu conheço os meus valores e eu tenho propósito naquilo que eu faço, nas minhas entregas? Será que eu estou sendo franco com aquilo que eu acredito e estou no lugar certo? Então, eu vejo que tem esse lado que é um lado individual. E tem o lado também do próprio gestor, do próprio líder, né? A gente tem as crenças culturais da própria organização. Será que esse líder também ele vive e acredita nessas crenças e compartilha as mesmas, inspirando os colaboradores? Porque se o grupo, né, o liderado, não tiver esse exemplo, né, então não for uma liderança experienciada e vivida, claro que como seres humanos todos temos erros e acertos, mas se ele não tiver esse modelo, fica muito mais complexo de seguir dentro da empresa vivendo um propósito, porque algumas pessoas falam, né? O propósito na época que a gente estava no presencial fica só na parede, ou é um lindo PPT, mas isso aqui na realidade, ó, no dia a dia. Então, deixa eu te mostrar como isso funciona, né? Então, aqui é assim, esses são grandes indícios, né, do quanto a gente vivencia ou não o propósito da empresa, né? E o quanto a liderança é reflexo disso, né? No dia a dia, na própria realidade. Então é importante que a gente tenha assim essa visão, né? Do quanto a gente está ali e não e a gente percebe que o propósito ele é vivenciado por todos os níveis hierárquicos. Se a gente se prender somente pela liderança imediata, às vezes você não tem todos os reflexos, todos os exemplos. E quando você começa a olhar para os seus pares, começa a olhar para as áreas correlatas, para as áreas sinérgicas, você consegue sim ter essa visibilidade de como está sendo vivenciado o propósito. E isso está muito na mão do líder no sentido de, assim, é claro, todo mundo tem responsabilidade sobre isso, como você Sim, brilhantemente falou. Então, eu tenho como contribuidor individual o papel de ver
se aquele propósito que a gente combinou está acontecendo ou não, né? E até para a Sim, gente pavimentar aqui o conhecimento, né? O que, que é propósito, né? Muitos falam, busque o seu propósito, encontre o seu propósito. Quando a gente fala dentro de uma organização, o propósito é a causa maior, né? Onde exato. esse time quer chegar, o que, que a gente quer transformar. E isso se dá pelos dados e fatos que você faz no dia a dia. Se você Uhum, é um gestor assertivo com o seu time, na comunicação, ou seja, fala mesmo que for uma coisa doída. E dentro exato. do seu propósito, existe, por exemplo, a palavra coerência, né? Dentro desse Uhum, propósito, você está sendo coerente. Agora, se você usa, por exemplo, a palavra coerência dentro do seu propósito, uhum, mas no seu dia a dia, quando você vai dar um feedback, você foge de dar feedback negativo, ou você não fala genuinamente o que está acontecendo, você provavelmente não está cumprindo o propósito. E além disso, tem aquilo que você trouxe, né, Ceci? De a uhum. pessoa olhar e ela também não enxergar no outro isso. Porque às vezes o outro Sim, acha que está fazendo, mas a pessoa exato, acha que não está vendo. exato. E é o liderar pelo propósito, né? Pelo exemplo. Então, mais do que palavras, é o vivenciar, né? Quando a gente fala desse propósito, né? Para cada pessoa ele pode ser diferente, mas a gente vai encontrar valores da organização que vão ser em comum para essas pessoas. Então, né, como você trouxe a questão da coerência, de ter uma comunicação assertiva, de dar feedbacks num ambiente que seja propício para isso, no qual haja, né, um bom entendimento, que as pessoas consigam captar de fato a mensagem que está sendo passada e até, né, gerar aí um plano de desenvolvimento. A gente fala sobre, de repente, o propósito pode ter a ver com pontualidade, enfim, a gente vai ter uma série de exemplos aí dentro, mas é importante que isso seja muito claro, né, tanto na questão da própria organização, para quando o colaborador ele seja integrado a essa empresa, mas também com relação ao que foi, né, vendido para ele, foi demonstrado aí durante todo o processo seletivo, para que ele observe isso, né, no dia a dia dele e que ele consiga dizer, eu faço parte desse propósito. E aí ele só vai se comprometer a partir do momento que aquilo fizer sentido para ele, né? Porque Uhum. a gente entende que o próprio sistema, né, caso o gestor não tenha feito a contratação da pessoa certa para o lugar certo, aos poucos o próprio sistema, ou o colaborador levanta a mão, ou o próprio o gestor vai fazer um desligamento, o sistema se autorregula nesse sentido, né? Sim. E assim, quando você fala dessa coisa do sistema, né? De ter a pessoa certa, no lugar certo, e você trouxe também a sua questão de como pedagogia ajuda nas organizações, né? Como Uhum, você vê que nós, como RH, podemos ajudar essa liderança para que a gente evite que isso aconteça com certa frequência? A ideia não é extinguir, porque somos seres humanos, né? sim, Mas sim. como que a gente pode trabalhar para que a gente tenha menos erros do que mais acertos Uhum. do que erros, entende? Sim. Bom, eu entendo que, olhando por esse prisma, que a cultura de aprendizagem constante, né, o movimento de estar sempre aprendendo um pouco cada dia, mas sempre aprendendo, isso faz com que nós, enquanto RH, podamos suscitar nos gestores esse movimento de aprender constantemente. Esse é um ponto que é bem importante. Um outro ponto é que, para aprender, eu preciso de um ambiente que me gere, que me transmita, primeiro, conexão como base, né, de tudo, a confiança e a empatia. Então, a partir do momento que o líder ele tem espaço para trazer todas as vulnerabilidades para a gente enquanto RH, a gente consegue de fato apoiá-los na causa. Então, como Uhum. é que a gente consegue proporcionar transformações para esse gestor, né? E como é que ele pode ser a cada dia mais assertivo, priorizando o bem-estar dos colaboradores, um processo seletivo eficiente, eficaz, a integração dos mesmos e assim como o desempenho, né? Então acho que é um ciclo, né? É uma relação de troca mútua. Uhum.
Ó, o pessoal tá mandando coração, mandando palminhas, Leonardo. Fernanda, ô Fê, você pediu aqui para entrar ao vivo com a gente. É isso mesmo ou foi engano? Conta pra gente aí no chat também. Isso que você comentou, né, da conexão, a confiança, a empatia, meu Deus, né? São coisas tão fortes. Só que mudou bastante as relações de trabalho, né? Uhum. O que que muda em relação a esses pontos aqui? O que que muda como um todo na relação de trabalho? Bom, então, retomando aqui, eu acho que a gente tem muita coisa que mudou. Mudou o quê? A forma, talvez o como, no sentido de, nesse momento, a gente tem pessoas que são 100% remotos, outros que estão vivendo um momento híbrido, e outros que sim, estão lá passando o dia todo com a máscara, né, para trabalhar no presencial, como foi o desafio que você comentou de quem está vivendo hoje o presencial. Mas eu vejo que algumas coisas que são valores de base não mudaram, que é a questão da confiança, do respeito que a gente precisa ter no dia a dia, né? Entre os próprios líderes para ter uma coesão na comunicação, no desenvolvimento da estratégia, no plano tático que a gente precisa estabelecer para que os objetivos sejam alcançados, né? A atenção à comunicação foi um ponto que foi acentuado, então ela precisa ser muito mais assertiva, né? A gente passou a ter muito mais ferramentas como Zoom, Teams e por aí vai. E aí, como é que eu faço o bom uso dessas ferramentas? Porque o excesso também nos prejudica. Se eu não tenho atenção de repente com a escrita, eu escrevi com uma intenção, mas quem está lendo com outra, né? De repente não está num bom dia, e às vezes vai sair mais caro. O excesso de alinhamento, né? No sentido, tudo é uma reunião. Será que algumas coisas a gente não pode simplificar e mandar uma mensagem? Então a gente Uhum, começa a verificar que tudo nesse sentido também sofre algumas alterações, né? E a uhum, questão da autonomia, né? uhum. O líder, né, principalmente no trabalho híbrido ou no 100% remoto, ele deixa de ter aquele olho no olho constante de virar a cadeira e encontrar a pessoa. E quando a gente fala nessa questão de autonomia, a gente precisa o quê? Ter muito mais planejamento, mais organização, para que essa relação de confiança ela seja sustentada, né? Uhum. Porque eu não vou ligar do nada, né, para aquele colaborador para ver o que ele está fazendo, né? Não é uma ideia de ser um xerife. Eu confio no trabalho dele e aí a comunicação ela precisa ser muito fluida e constante, de certa forma ágil, para que todo mundo esteja na mesma página e caso tenha que tomar uma decisão rápida, todos consigam tomar, né? Então, sendo aí Inclusive, isso é um consciencioso. problema sério, né? Por Exato. exemplo, quando você olha a varejo, por exemplo, né? As coisas mudam assim, com muita rapidez, né? No segmento de Uhum. varejo. E aí, se você olhar, os varejos não conseguiram se manter 100% virtual, né? Alguns É, conseguiram, mas assim, a maioria não conseguiu. sim. Justamente por conta dessa mudança, né? Antes a gente estava um do lado do outro, você via o que estava acontecendo, meio que você já se alinhava assim. Agora no Exatamente. virtual, você só vê a pessoa quando marca uma reunião, quando marca com ela. Então isso Sim, dificulta muito, né? com certeza isso dificulta, né? Porque a gente acaba ganhando uma flexibilidade, mas se não bem usada, ela pode ser prejudicial. Então, no caso do varejo, né, que você trouxe o exemplo, é interessante a gente parar para observar, né, que uma ação, né, recentemente que aconteceu aí com as lojas americanas, por exemplo, né, eles fizeram uma ação de marketing na televisão e tiveram aí um excesso de acessos, né, no próprio site, o que proporcionou, né, uma vulnerabilidade do mesmo. Que isso acontece, né? Deu um prejuízo em termos de negócio, né, por conta de hackers, etc. Então a gente percebe exatamente isso, né? O quanto a gente precisa ter essa flexibilidade para tomadas de decisões rápidas. Nesse Uhum, caso, não dava para demorar para tomar uma uhum, atitude. Ou uhum.
era algo, né, que fosse rápido ou o prejuízo da companhia poderia ser irreparável. Uhum. E ao mesmo tempo ficar fora do ar, quanto isso representa, né? Mas ficar E ao no ar mesmo também tempo, quanto representa, né? exato. E é uma decisão, é esse o ponto, né? A gente, enquanto liderança, precisa ter agilidade para tomar a decisão de risco que tenha aí um melhor resultado para a companhia, porque nos dois lados a gente teria prejuízo, né, enquanto companhia, tanto olhando aí o lado de permanecer, a decisão de permanecer online, quanto o lado de retirar, né? E como a concorrência, como o mercado se comporta com isso. E até você tocou num ponto importante, as lojas americanas, né, que fez isso. Isso. Eles fizeram a propaganda e aí invadiram o sistema deles e de mais duas outras grandes e-commerces, né? Uhum. Marketplaces, na verdade. E aí, o que eu queria te perguntar em relação a isso, né? Trouxe um volume de alta demanda ali para os colaboradores. Sim, Provavelmente o líder de segurança da informação deve ter trabalhado muito, né, naqueles dias ali para poder solucionar exatamente. tudo que aconteceu. E aí isso é um evento, um pico. Existe um pico e normaliza. Exato. O que você entende, né, por alta performance em relação a esses picos, volta, pico, volta? Uhum. Como RH, a gente defende que é alta performance? Uhum. Você falando isso, me lembra, assim, numa época que eu trabalhei numa empresa de tecnologia e que a minha gerente de RH na época dizia uma coisa, né? Que quando a gente trabalha muito tempo com alta demanda, a gente não consegue sustentar 120% da capacidade, né? Porque vai chegar num certo momento que esse 100%, 120% da capacidade vai ser considerado 100% apenas. Então, e aí até pensando, né, na própria formação do coaching, no que você estava trazendo sobre o Sullivan, isso é muito interessante, né? Porque anos depois, fazendo a formação, ele trouxe esse ponto. Olha só, pessoal, quando a gente trabalha muito tempo, né, um time é considerado alta performance, ele entrega tudo e etc., passa a ser normal. E aí, quando a gente trata isso como normal, a gente estabelece o quê? Uma nova meta que vai exigir mais de nós para aquela entrega, ou seja, para superar o que você trata como default, como padrão ali daquelas suas entregas. Então, eu vejo que a gente precisa, né, ter essa consciência do nosso trabalho. Como é que o nosso trabalho enquanto gestor, como líder, impacta num todo? Qual que é a visão end-to-end de tudo que eu faço dentro da companhia? Porque é importante que a gente, sim, estabeleça desafios para que os liderados consigam alcançar e que a gente se sinta desafiado. Mas desde que eu coloque objetivos que são desafiadores, porém atingíveis, né? Perfeito. Então, nada como colocar uma meta, né? Suponhamos, exemplo, eu sempre atinjo 100 pontos. Aí eu vou pôr uma meta de 500. Será que essa meta é congruente? Ou é uma meta que Uhum, desestimula o meu time e a mim mesmo? Será uhum, que eu estou pondo pressão ao invés de um objetivo desafiador? Então, são pontos bem uhum. importantes, né, enquanto líder, para ser um bom líder e para ter esse time de alta performance e que ele seja sempre estimulado, incentivado a fazer isso. Então, aqui ele fala, né, por essa mudança, onde a gestão é totalmente remota, qual que é o papel do RH ou da companhia? Bom, a gente tem aí mudanças, né, bem importantes, né? Quando a gente trabalhava num mundo presencial e aí é oficializado que a gente passa a trabalhar num mundo remoto, ou seja, que os nossos contratos são alterados e que existe aí um teletrabalho, muitas coisas são importantes. E aí a gente pode pensar em várias, né? Dentre elas, estrutura. Será que eu tenho o equipamento correto para trabalhar? Né? Acho que é o primeiro passo disso. Qual é a minha jornada de trabalho? O que que é importante no dia a dia, né? Será que todo mundo tem esse acesso? Então, são pontos que a companhia normalmente ela traz essa reflexão antes de fazer essa gestão. Quando a gente pensa no outro lado, né? Disseminação de cultura. Qual é a cultura que essa empresa quer?
Será que ela quer manter a mesma cultura que ela tinha até então? Será que ela passa por um modelo de revisão de cultura a partir do momento que ela vem para esse mundo remoto? E como que isso é visível, né, no nosso dia a dia? Será que as estratégias de negócio contemplam o que antes era desenhado, ou será que a gente sofreu redesenho dessa estratégia? Né? Então, acho que entram esses pontos. Um outro ponto que eu acho importante é a questão de identificar como é que esses colaboradores, né, e esse gestor estão se adaptando ao trabalho remoto, como é que isso está impactando o negócio e a própria saúde e bem-estar do colaborador. Então, a gente tem aí uma série de coisas que são bem importantes aí, né, para a gente fazer essa reflexão, Uhum. né, no geral. Quer E assim, completar aí, Mi? até pegando o gancho com o que você trouxe, todos têm responsabilidade. Então, Uhum, como a Cecília brilhantemente falou, desde coisas simples, né, como ver o local de trabalho, se tem uma boa internet, se você tem boas ferramentas para poder trabalhar, como coisas mais elaboradas, né, no dia a dia. E aí, a gente poderia ficar aqui chorando, ai meu Deus, mas o líder tem que fazer tudo e tal. Eu e a Ceci, a gente vai simplesmente falar assim, vai continuar chorando? Vai parar? Por que quê? Porque, alento. claro, todos têm uma responsabilidade. Então, a organização, ela tem que garantir que a cultura seja comunicada e as pessoas sejam cobradas por essa cultura. Então, se tem ritos, né, para a gente poder trabalhar de uma maneira organizada, se tem, hoje tem o método ágil, né, que muita gente trabalha com esse método ágil dentro das organizações. Então, a gente trabalha lá com squads, com Kanban, enfim, depende das estruturas ali. E aí, então, a empresa, né, e aí, falando corporativamente, tem que entrar com essas ações com força. Então, como que a gente vai Uhum, trabalhar? Incentivar, né? Todo o ciclo de gestão de pessoas tem que refletir esse novo formato, essa nova cultura. Então, se eu estou falando, por exemplo, de uma organização que privilegia, né, o equilíbrio entre a vida profissional e vida pessoal, é uma empresa que provavelmente não vai ter um número tão grande de burnout. É uma empresa que exato. provavelmente vai cuidar para que tenham ritos, né, como horários para encerrar as reuniões, tempos, né, para você poder mandar comunicados, Uhum, momentos que você pode procurar ou não pode procurar as pessoas. Então, é muito olhar no sentido corporativo. Só que a gente sabe que nada disso se mantém se você, como líder, incentiva o seu time. Olha, vamos fazer uma reunião aqui das 7 às 8 da noite, sendo que já às 8 da manhã começaram a fazer reunião, né? Ou sim. então dá um volume de demanda para a pessoa entregar que não cabe dentro da carga horária que ela tem, com todos os processos que ela já tem. E a pessoa, por sua vez, também tem que avaliar isso e dizer: isso cabe, né, dentro do meu dia a dia e não cabe, e negociar. Então, todo Uhum, mundo tem aí um accountability, né? Tem uma responsabilidade sim. sobre isso, no sentido de pegar, né, a situação e tentar resolver o problema naquilo que está dentro da sua governabilidade como pessoa. E o líder, Exato. ele tem muito essa coisa da autoridade instantânea para o time. Então, inconscientemente, se você responde e-mails para o seu time às 7 horas da noite, ele vai achar que tem que trabalhar até 7 horas da noite. Porque se meu chefe está trabalhando até 7 horas da noite, por mais que ele não fale para mim, os atos dele mostram que ele está trabalhando. São os exemplos que a gente falou, né, Mi? Então, acaba que existe assim como a gente fala que o corpo não fala, né? Algumas ações, ainda que diretamente não seja para aquele colaborador no sentido de, olha, você precisa ficar, mas a leitura do cenário vai trazendo essas informações, né? E agora a gente vai entrar no terceiro ponto aqui, que são ações que um bom líder pode ter com o seu time. Conta pra gente aí, Ceci, na sua trajetória,
O que que você entende que são boas ações que um líder pode dar exemplos para o pessoal aí? Legal. Bom, acredito que os alinhamentos individuais são muito importantes, né? E a frequência cabe a cada líder, e a duração de cada um deles a cada líder estipular. Eu entendo que a frequência semanal, em torno de 45 minutos, 1 hora, é uma boa frequência para que cada colaborador consiga, né, tirar ali suas dúvidas junto ao seu gestor e para também ele possa fazer alguns direcionamentos e traçar, né, as metas da semana, enfim, coisas que acontecem para que a gente evite ruídos e alguns burburinhos aí que podem ser bastante estressantes no dia a dia. Um outro ponto que é importante são as reuniões de equipe. Então, o gestor ter uma frequência com essas reuniões para que os pares e o próprio gestor estejam todos alinhados e consigam também compartilhar boas práticas. Porque, de repente, né, eu faço uma coisa super bacana e a Mi, que está ali na correria do dia a dia, ainda mais nesse mundo virtual, não conseguiu trocar comigo, é um momento da gente compartilhar junto com a equipe, né, e o próprio gestor dizer, olha, eu oriento essa prática, acho que a gente pode levar não só para algo pequeno e do dia a dia de vocês, mas de repente para uma ação corporativa. Enfim, acho que esses pontos eles são bem importantes ali no dia a dia. Um outro ponto que eu vejo que é importante é o cascateamento das informações. Então, né, o que tange a cada colaborador, o que é importante para que ele realize de uma maneira muito mais eficiente o seu trabalho, que seja disseminado. Então, é uma outra boa prática que eu entendo que seja bem importante. Uhum. Bom, acho que assim, as que eu pensei agora de bate-pronto são essas, né? Mas a gente pode pensar em muitas outras aqui, né? Até no sentido de geração de novas ideias. Acho que também às vezes você consegue ter um espaço, seja ele virtual ou até físico, dependendo da organização, para que, olha, cada vez que você tem uma nova ideia, você coloca nesse quadro, ou faz um grupo no Teams, no Zoom, para colaborar e trocar algumas experiências. Acho que é um universo muito rico, né? Mas Uhum. acho que o que é mais importante é que o gestor ele sempre seja muito verdadeiro e que ele pratique o que ele fala, porque senão o discurso ele fica muito descasado. E a hora que isso acontece, que as pessoas começam a ter essa ciência, fica em crédito, né? Não tem mais credibilidade, né? E Rompe a a partir relação, desse né? rompe a relação, exatamente. Uhum. E isso a gente está falando no cenário de gestor de pessoas, porque às Sim, vezes a gente tem gestor de gestores também, que é aquele gestor que tem gestor embaixo dele que lidera pessoas. Aí é outro escopo, né? exatamente. Esse outro escopo, ele, né, se a gente for parar para pensar aí dentro da pirâmide do mercado, é um número menor de gestores da primeira passagem, mas que acaba tendo uma visão um tanto quanto estratégica e que vai impactar na vida de milhares ou centenas de pessoas, né? E essa é uma parte bem interessante, né? Que é como é que eu entendo as diretrizes e as estratégias organizacionais e como é que eu compartilho com os meus gestores de primeira passagem para que eles façam essa informação, né, de fato se tornarem ações lá na ponta com a mensagem correta, principalmente, né? Porque esse desafio acontece entre várias reuniões, entre vários assuntos muito diferentes uns dos outros, ou às vezes com informações divergentes, né? E esse gestor de gestores ele precisa ter esse discernimento de apurar as informações para fazer esse cascateamento da melhor forma possível. Sim, perfeito. E o quanto que essa volatilidade que você trouxe, né, do mundo volátil que a gente tem, eu Sim, preciso, inclusive, falar, gente, às vezes eu não sei a resposta como gestora, eu não tenho isso, eu ainda não sei. E tá tudo sim. bem, né? Transmitir isso para o grupo mostra que você também é ser humano como seu time é. Então isso é bem bacana. Com certeza. E eu acho que o segredo é esse, né? Porque todo mundo em algum momento vai precisar de ir recorrer a uma ajuda.
E o que é mais importante para o gestor é que ele fale, não sei, mas que ele traga a resposta quando ele souber, Uhum. né? Porque senão, de novo, a gente quebra um elo. Exato. E aí, para construir de novo, é assim, é muito mais tempo, né? A gente trabalha, deixa eu colocar para cá que eu vou ajeitar aqui no celular. Quando a gente fala de personalidade, existem pessoas que elas demoram mais tempo para confiar e tem pessoas que confiam de cara. Então, isso depende Uhum. muito da personalidade da pessoa. Mas quando a gente fala em quebrar confiança, os dois perfis têm um tempo de maturação. E às vezes não consegue resgatar essa confiança, né? E aí, assim, tudo isso que a gente está trazendo aqui para vocês são insumos que são importantíssimos para o dia a dia da gestão. Eu imagino que você deva estar pensando, ok, então quais são, né, as habilidades requeridas para um líder no ano de 2022? Então, se vocês quiserem saber um pouco mais, né, a Progresso Humano está promovendo um workshop para liderança. E nesse workshop a gente traz assim: você deseja ter um time motivado e um time que trabalhe baseado em propósito, que ele viva com esse propósito claro dentro do dia a dia? E você sabe exatamente como liderar e trabalhar com as pessoas com as suas diferentes personalidades? Então, esse workshop ele vai trazer um pouco sobre essa importância, né? Por que é tão importante a gente liderar, né, as pessoas? Qual que é o elemento chave que um líder precisa ter para se transformar, né, em um verdadeiro desenvolvedor de pessoas? As 10 habilidades que a gente tem aí para um líder do ano de 2022 e como desenvolver essas habilidades. Então, se vocês gostarem, o link está lá na bio, vocês podem, depois que acabar a live, se inscrever para entrar lá e participar com a gente. E aí, Ceci, eu vou voltar novamente para você trazer aqui para o pessoal suas palavras finais, que conselhos e orientações que você pode dar para essa liderança, para quem deseja ser líder, né, ou já lidera pessoas com toda a sua bagagem de coaching, de desenvolvimento que você tem. Compartilha aqui com a gente um pouco sobre esse recado final. Legal. Bom, eu acho que é importante a gente primeiro pensar no autoconhecimento, né? Então, isso para quem já é líder ou para quem deseja ser líder é algo constante. Não é algo que eu vou fazer por 6 meses, vou lá, depois eu não preciso, né? Já cumpri o requisito e aí vou dar o check e vou seguir a minha jornada, né? Eu sempre brinco quando eu vou fazer algum atendimento que eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que você já começou a se autoconhecer. E a má notícia, se você quiser dar um check, é que você vai precisar dar um check todos os dias daqui para frente, né? Porque é um trabalho que ele só vai deixar de existir quando você não estiver mais aqui. Então, acho que esse é um ponto bem importante para a gente pensar, né? Porque a gente vai se descobrindo e vai se transformando ao longo da jornada. E para isso a gente precisa ir se autoconhecendo e se acompanhando, né? Será que eu ainda quero ser gestor de pessoas? Será que de repente eu quero dar uma guinada na minha cadeira, na minha carreira? Será que eu quero sair de gestor uma carreira Y, que eu sou somente técnico e quero gerir pessoas? Será que agora eu quero ser gestor de gestores? Então, são vários serás, né? E um ponto que eu também entendo que é super interessante é você fazer provocações para você mesmo, né? Se há algum ponto que está te incomodando muito, coloca aquela pergunta no papel e escreve como se fosse para um amigo. Será que você daria a mesma Perfeito. resposta que você está dando para você? Ou você tem autocompaixão com o seu amigo e você vai ser muito mais gentil, vai ter um fino trato, vai ter respeito com relação à dor e as coisas que ele tem trazido aí para, né, para você enquanto amigo. Porque muitas vezes a gente pega o chicote e a gente se maltrata muito quando a gente tem alguma angústia, algum anseio. E esse é um exercício importante, né? Tratar as pessoas com individualidade. E você precisa se tratar como uma pessoa, né? Então, um ponto também bastante importante é conhecer as pessoas que fazem parte do seu time. Uhum, Alguns minutos atrás excelente. você estava falando
que as pessoas têm diferentes personalidades. É importante eu fazer essa leitura. Quem é esse colaborador? Como é que é a personalidade dele? Como é que ele gosta de ser tratado? E a partir desse momento estabelecer a comunicação mais assertiva com cada um deles, né? Cada um tem uma necessidade. E eu preciso, enquanto líder, saber qual é a necessidade de cada um para que eu consiga me comunicar com essa pessoa da melhor forma e que seja produtivo para ambos, que a gente tenha um bom clima. E aí, quando a gente fala em bom clima, é importante porque a gente trabalha aí com coisas de bem-estar, né? As endorfinas, as serotoninas, todas essas coisas, né? A gente pode trabalhar e pode se divertir ao mesmo tempo, né? Então, ter um clima bastante leve e produtivo. Lógico que tem alguns temas que são mais pesados, mas a gente consegue descontrair. Essa descontração, ela é bem importante, né? Mesmo que seja no mundo virtual. Então, é esse acolhimento no dia a dia que é importante também que eu entendo aqui como uma mensagem. Um outro ponto que eu vejo que é bem importante é o aprender sempre. Então, o que eu quero aprender e o que eu preciso aprender? São duas coisas totalmente diferentes. Às vezes é algo que eu preciso por conta da minha função. Mas será que tem mais alguma coisa que eu posso ter o meu ócio criativo e aprender de uma outra forma e implementar nas minhas atividades do dia a dia? Até o ócio Então, criativo é o momento que a gente mais cresce, porque a gente está desconectado e aí foca, né? exatamente. E acho que é uma pergunta que as pessoas não se fazem com frequência, que é o que me faz bem? O que me fez bem hoje? Né? E como que eu posso produzir esse sentimento de estar bem com maior frequência? Será que o que eu faço me faz feliz? E o que é essa felicidade, né? Tem até agora uma matéria que chama Feliciência, na PUC do Rio Grande do Sul. Que E é demais. super interessante, né? E Uhum. ela é pautada sobre isso para as organizações. Então, a questão, né, é muito de se organizar e como é que eu posso ser feliz. E aí, dentro dessa matéria, ela fala que não é ser feliz todos os dias, né? Que não é aquele estágio de ápice de, nossa, que legal, eu tô super empolgado. Não, tem dias que não são, mas no final, onde a balança tá pesando mais? Pro equilíbrio, pro lado positivo, ou tá pesando pro lado do que eu não gosto? E aí a gente começa a fazer decisões conscientes. Então, é trazer essas emoções para nossa consciência, tendo agilidade emocional. Ai, eu amei. Eu amei essa live. Você gostou? Ai, que bom, adorei, foi sensacional. Conversar com você é sempre uma delícia. Ah, eu amo também. Muito obrigada. Você é Ah, sempre muito bem-vinda aqui. Para mim é uma alegria ter você comigo. Minha admiração por você é gigantesca, você sabe disso. E eu só tenho que te agradecer por você estar aqui, trazer a sua vivência, toda essa trajetória, trazer, né? Acho que teve muito, para quem ouviu aqui, pegou papel e caneta, anotou, teve muitas dicas que podem mudar o dia a dia dessa pessoa e fazer com que a vida dela seja mais leve em gerir pessoas. Então, meu muito obrigada, Ceci. não, eu ia dizer que é sempre uma alegria imensa trabalhar e conversar com você. Assim, também admiro muito a sua energia, sempre contagiante, sempre traz um brilho muito gostoso para a gente que convive com você. Muito bom. Obrigada. Seja sempre bem-vinda aqui, tá bom? E para quem não segue a Obrigada. Ceci, pode seguir ela no LinkedIn, Cecília Prioste, né, Ceci? Tem mais algum local Isso que eles mesmo. podem te encontrar também? É mais no LinkedIn? É mais no LinkedIn, quem quiser seguir aqui na página também, a gente troca figurinhas Legal. do Insta. Muito obrigada, viu, pessoal, pela presença de vocês aí. Um beijo enorme, fiquem com Obrigada, Deus. Ceci, gente. obrigada.